Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira, da Rádio Vox NGR. Estou de volta e a todo vapor. Peço a vocês, no começo aqui do programa, desculpa por esses dias aí de ausência, mas eu estava realmente carregado de compromissos e afazeres aqui, né? Com estudos e também dando aquele tempo. Como eu disse em um vídeo anterior, coisas que eu coloco aqui na Rádio Vox NGR, às vezes elas vão acontecer daqui 2, 3 meses, 5 meses, tal. Às vezes não, às vezes acontecem um pouco mais rápido, mas são coisas que acontecem, né? Então, vez por outra é necessário que eu dê esse tempo para que vocês então acompanhem os fatos que vão se desenrolando e vão vendo que esses fatos de fato aconteceram. Entenderam? Então, se eu gravar direto sempre nessa linha, vou estar daqui um tempo muito à frente das coisas e aí vocês não conseguem acompanhar então o desenrolar dos acontecimentos. Então, é preciso que eu dê um tempo. Mas eu agora também já estou um pouco mais como eu direi, desatarefado, né? Com menos tarefas aqui nos meus afazeres, né? Então eu posso tentar, nesse meio período, ao invés de ficar sem gravar, outros fatos que não sejam esses assim lá para o futuro, né? Mas, começando o programa Ponto de Vista de hoje, eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, inscritos, os novos inscritos e os futuros inscritos. Muito obrigado. Deixe o seu like se você gostar, deixe o dislike, quem não gostar, não tem problema. Deixe aqui a sua opinião, quem gosta, quem não gosta, eu leio todos, respondo a todos, não tem problema, aqui é democrático. Há quem gosta, há quem não gosta. Mas vocês têm toda a liberdade de deixar aqui a opinião de vocês, tá bom? Vai ser lida e vai ser respondida com certeza. Tá certo? Combinado? Pois bem, como eu disse, meus amigos e minhas amigas, em vídeos anteriores, eu sempre, em alguns vídeos, não é? Eu venho pedindo para os amigos e amigas bolsominions, os bolsonaristas, para que tomem cuidado com os seus atos, porque vocês, pelo menos a maioria de vocês, não tem o foro privilegiado que tem o presidente Bolsonaro, que tem o Flávio, que tem lá o Eduardo, o Dudu, né? Então, o Carluxo não tem, o 04 lá, o Renan, filho, também não tem. E a menina, a fraquejada lá, a menininha, que não tem culpa de nada, porque ainda praticamente ainda uma criança, né? Também não tem. A Laurinha, se eu não me engano, é o nome dela, né? Eu digo fraquejada porque o Bolsonaro mesmo foi quem disse isso. Pois bem, esse pessoal não tem, como a maioria de vocês não tem, então a prerrogativa do foro privilegiado que protege, então, essas pessoas da cana, assim, de imediato, pelo menos em 99% dos casos, né? Mas o presidente atual, ele está fazendo aviso prévio, e o aviso prévio dele vai terminar daqui por mais ou menos umas 2 semanas, né? Dia 1º de janeiro, aí não tem mais foro privilegiado. Os filhos ainda têm por conta do cargo que ocupam. Poderão ser cassados e aí perderão então o foro privilegiado. O Carluxo não tem, poderá ser preso. O Renan, filho, não tem, poderá ser preso também de imediato. A esposa, ainda, né? Esposa do Bolsonaro, Dona Michele Massaneta, Dona Michele Bolsonaro, ela também não tem foro e já está indiciada aí em alguns inquéritos. Então essas são as informações que eu trago para vocês hoje
no programa Ponto de Vista, o programa que tem por objetivo trazer informações que estão acontecendo e que ainda vão acontecer para que vocês tenham o ponto de vista de vocês no ponto correto. Mas eu estava lendo aqui um jornal e vi o seguinte: os generais aí que estão com o Bolsonaro, eles ganham até 350 mil reais a mais por ano. Daí vocês veem o motivo desses generais estarem fazendo aquela força para que haja o golpe, que o Bolsonaro se permaneça no poder. Tal. As igrejas evangélicas, cito aí Universal, Mundial do Poder de Deus, Renascer, Internacional da Graça, entre outras, né? Estando essas que são aí das maiores aqui do Brasil, mas entre outras tiveram uma dívida de mais de 1,5 bilhão de reais perdoados pelo Bolsonaro e continuariam esse perdão aí enquanto ele fosse presidente. Daí então vocês já entenderam o porquê das igrejas evangélicas estarem tão ao lado assim do Bolsonaro, né? Algumas igrejas católicas com alguns padres que estão recebendo também um bom incentivo, também estavam pelo menos ao lado do Bolsonaro, né? Com um incentivo muito bom. O Bolsonaro, que brevemente vai ver, já está vendo, por isso que ele está sempre se debulhando em lágrimas, ele já está vendo o sol vindo na direção dele, naquele formato quadradinho. Oh, coitado. Eu avisei, vocês que acompanham o programa, vocês sabem que olha quanto tempo faz que eu venho avisando que isso iria acontecer. E agora está prestes a acontecer. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer, acredite. Então, vejam vocês o motivo disso. Alguns madeireiros, alguns fazendeiros que bancam, inclusive fazendeiros que estavam bancando aquele índio que se diz cacique, que não é cacique, né? É um índio que é pastor evangélico, casado com uma senhora loura. Tudo bem, cada um casa, cada um. Não é porque ele é índio que tem a obrigação de casar com uma índia, não é isso. Mas é um índio, assim, fora do estereótipo de índio, né? Do padrão. Não é? Isso é que eu estou chamando a atenção, tá? Nada contra essa postura dele. O que eu tenho contra é os atos que ele praticou e com aquela veemência na fala, né? Com aquela coisa de índio, assim, aquele sangue de índio. E aí o Xandão foi e mandou prender o índio. E o índio então o cacique ficou mansinho, falando bem calmo, bem tranquilo, mas vai ficar ainda aí pelo menos mais de uma semana preso, depois ele sai. É aí, nesse ponto é que eu quero pegar, para que você, meu amigo bolsominion, entenda. Vocês que não têm foro privilegiado. Eu vou citar aqui alguns artigos do Código Penal brasileiro, para que vocês entendam a gravidade do que está acontecendo e saiam dessa antes que a bomba estoure por aí. Eu sempre digo aqui, vocês, meus amigos bolsominions, moram aqui do lado esquerdo do meu coração, né? Veja, eu vou reproduzir aqui, na verdade, o trecho de uma fala do senhor Jacques Wagner, que fala que ele fez direto, olhando nos olhos do general Heleno. O general Heleno foi convocado a depor lá, a dar esclarecimentos, né? E então o senhor Jacques Wagner disse
alguns dos artigos que eu vou reproduzir aqui para vocês, tá bom? Com licença, eu vou ler aqui, para que vocês entendam. Vejam bem, intervenção militar é crime, não tem proteção de direito de expressão na Constituição. Então, pedir intervenção militar é crime, não é liberdade de expressão, é crime, certo? E não consta, então, como liberdade de expressão na Constituição. Lei 14.197/21, sancionada pelo presidente Bolsonaro, no artigo 359-L, diz o seguinte: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, tem pena. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. Então, se vocês vão lá para frente dos quartéis, pedir lá, né, a abolição do Estado Democrático de Direito, pedir a volta da ditadura, pedir essas coisas, vocês podem ser enquadrados aqui na Lei 14.197/21, do artigo 359-L. Também o artigo 359-M, ele diz assim: tentar depor por violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído também é crime, pena de 4 a 12 anos. O governo Lula, o Lula foi legitimamente eleito nas eleições, primeiro e segundo turno, apesar de todas as manobras feitas pelo Bolsonaro, que eu já disse aqui em vídeos anteriores, né? Aquelas barreiras, aqueles cadastros que ele mandou fazer para o Auxílio Brasil, falando para o povo que se ele perdesse o auxílio ia parar, se ele continuasse ele ia dar um jeito de continuar com o auxílio de R$600. O Lula venceu, o Lula disse que vai continuar com o auxílio de R$600. O filho do Bolsonaro votou contra. Se ele vencesse, ele ia prorrogar. O Lula venceu, disse que vai continuar, o filho do Bolsonaro votou contra. É ou não é uma jogada política? Política baixa, rasa, tá? De ralé, de quem só sabe fazer política safada, certo? Atos que não usam violência, mas ameaçam a democracia com pedido de violência pelas Forças Armadas também é crime. Código Penal Brasileiro, artigo 286, incitar publicamente a prática de crime de 3 a 6 meses. Então, se vocês pedem aí intervenção militar, golpe, intervenção, prisão do Lula, que foi legitimamente constituído presidente, tudo isso é crime, certo? Artigo 287, fazer apologia de fato criminoso também, né? De 3 a 6 anos. 3 a 6 meses, perdão, de prisão. Se vocês defendem publicamente numa manifestação, publicamente que deve-se prender o presidente eleito democraticamente, que se deve então as Forças Armadas tomar o poder à força e colocar o Bolsonaro de volta no poder contra a vontade da maioria que elegeu o presidente Lula como presidente do Brasil, então vocês estão fazendo uma apologia de um fato criminoso, certo? Artigo 287, parágrafo único. Quem com animosidade, quem instiga, né, animosidade entre as Forças Armadas ou das Forças Armadas, contra os poderes constitucionais, também estão cometendo crime.
Veja que tudo isso daqui é o que vocês que vão para frente dos quartéis, que estendem faixas, né? Intervenção militar, tal, estão cometendo. E vocês não têm o foro privilegiado e vão sofrer as consequências disso. Então, parem com isso daí. O Natal está chegando, vão para casa, vão lá, comprem o peru, preparem a ceia, passem o Natal com a família, dentro de casa, tomando um banho quentinho, ficando cheirosinho, coloque uma roupa branca no dia 31, para o dia 1º, celebre a paz e voltem a trabalhar, quem ainda tem trabalho, né? E pronto. Deixa isso para quem é radical mesmo, para quem está recebendo muito bem, para ficar assim, como o seu Oswaldo Eustáquio, que está escondido no Palácio do Planalto e está fingindo ser um paralítico andando de cadeira de rodas, fingindo. Isso é uma abominação. Eu tenho um filho que anda de cadeira de rodas. Ele nasceu com paralisia cerebral, ele não mexe os braços, não mexe as pernas, então nós é que o direcionamos com a cadeira de rodas. Esse sim, precisa de uma. Agora o seu Eustáquio não, ele está fazendo teatro, fingindo ser paralítico. Há vídeos deles aí, vocês podem procurar no YouTube, ele sentado numa cadeira de rodas, se ajeitando para cá, se ajeitando para lá, cruzando as pernas, esticando as pernas, então, né? Fingimento, fingindo ser paralítico. Isso, para mim, que tenho um filho que de fato é assim, é realmente revoltante. Espero que para vocês também. Então é isso, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O programa Ponto de Vista de hoje está terminando. Eu espero gravar na sequência, né, durante o decorrer dos dias, os programas Pontos de Vista naquele ritmo diário que eu vinha mantendo, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.